Coloca a mão no seu coração. Diga: Senhor, Tu és a minha força, o meu refúgio, o meu esconderijo, a minha torre forte, o meu libertador, o meu amigo, o meu Pai, o meu pastor. O Senhor é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O Senhor está aqui e eu vim para te adorar. A tua mão está sobre mim. Eu estou agora nos vales verdejantes, nas águas tranquilas. Eu tenho refrigério na minha alma, porque Tu, Senhor, Tu estás comigo. Agora me dá sabedoria, inteligência, entendimento, discernimento. Senhor, me guia na verdade. Enche-me com Teu Espírito Santo e coloca nos meus lábios a Tua palavra, que é a verdade, que é viva, que não volta sozinha. É nesta palavra que eu confio. Eu vivo por ela, eu morro por ela. Tuas promessas se cumprirão na minha vida, e eu já profetizo: 2020 será o ano da bênção, da graça, do favor, da misericórdia, da conquista, das vitórias na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vai ser assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Amados irmãos, recomeços. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. É o primeiro texto que vamos ler. Lucas 5, de 1 a 11. E a palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a Tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O outro texto que iremos ler está em João capítulo 21, a partir do verso 1. João 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos
junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles: também vamos contigo. Foram e subiram para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da praia, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito 3ª vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e te cingirá, e te levará, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Amém. Amados irmãos, o primeiro texto que nós lemos trata de Jesus encontrando o apóstolo Pedro. O primeiro texto que nós lemos é Jesus chegando na beira do mar da Galileia para se encontrar com Pedro. O segundo texto que nós lemos, Jesus também vai mais uma vez se encontrar com Pedro. Só que entre o primeiro texto de Lucas capítulo 5 e o segundo texto de João 21, passaram-se 3 anos. O primeiro texto mostra o primeiro encontro. E depois Jesus precisa se encontrar de novo com o apóstolo Pedro, porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E Jesus vai precisar recomeçar com Pedro. Assim, irmãos, somos nós. Pedro é um homem muito parecido conosco. Pedro é aquele homem de uma fé robusta, forte, que foi capaz de andar sobre as águas, para ser tomado logo depois por uma incredulidade tão grande, que o fez afundar. Pedro é um homem que disse para Jesus: eu jamais te negarei, esses outros podem te negar, mas eu nunca te negarei. Para depois negar Jesus covardemente
3 vezes. Pedro é um homem que uma hora está no monte, mas outra hora está no vale. É um homem que uma hora está comemorando as suas vitórias, para logo em seguida estar entristecido com as suas derrotas. Pedro é um símbolo da humanidade. Pedro se parece conosco. Nós somos assim também. Ora, parecemos tão fortes que podemos derrotar qualquer gigante que esteja no nosso caminho. Mas às vezes, vez ou outra, nos sentimos tão fracos e parece que qualquer coisa pode nos derrotar. Assim também foi com Pedro, assim também é conosco. Mas Jesus se encontrou com Pedro. E Jesus se encontra com Pedro em Lucas capítulo 5. Esse texto é muito bonito. A palavra de Deus está dizendo que Pedro, lá no versículo 5, ele vai dizer assim: mestre, trabalhamos a noite toda, nada pegamos. Irmãos, você já trabalhou por um período de tempo sem resultado? Porque aqui não entenda a noite só como uma noite. Entenda a noite agora como um período. Você já voltou para casa com as redes vazias? Você já voltou para casa com o barco vazio? Você saiu cheio de sonhos, mas voltou sem ser nada? Aqui Pedro foi para pescar e não pegou nada a noite inteira. Mas uma coisa muito linda nesse texto é que Pedro, depois de não ter pego nada a noite inteira, ele não vai para casa, ele não sai reclamando, ele não sai murmurando, mas a Bíblia vai dizer que Pedro, depois de uma noite inteira sem conseguir pegar absolutamente nada, ele vai lavar as redes. Irmãos, o apóstolo Pedro é um homem forte, focado, determinado, um homem corajoso, um homem cheio de fé. Ele não desistiu. Depois de uma noite sem pegar nada, ao invés de descansar na sua casa, a palavra de Deus diz que ele estava lavando as suas redes. E quando Pedro estava terminando o seu dia de trabalho, Jesus está começando o seu dia de trabalho. E os dois se encontram na beira da praia. E na beira daquela praia, Jesus chega e começa a pregar a palavra, e a multidão começa a apertar Jesus. E enquanto Jesus Cristo está pregando a palavra, Pedro está lavando as redes. Mas João capítulo 15, versículo 3, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Enquanto Pedro esfrega as redes, Jesus está esfregando o coração de Pedro com a sua palavra. Você está aqui essa noite e você está ouvindo a palavra de Deus. E Jesus disse que a palavra dele pode limpar. Eu acredito que a palavra de Deus nessa noite, ela pode limpar o seu e o meu coração. E pode tirar do nosso coração a dúvida. Pode tirar do nosso coração a angústia. A palavra de Deus pode limpar o nosso coração das dores, das perdas, das decepções, das desilusões, das derrotas. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que pode penetrar o nosso coração. A palavra de Deus não é um conceito, a palavra de Deus é uma pessoa, a palavra de Deus é Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas enquanto Jesus está pregando a palavra e Pedro está lavando as redes, a palavra de Deus está lavando Pedro. Mas Romanos 10:17 diz: a fé vem por ouvir a palavra, e a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus tem o poder de nos limpar, a palavra de Deus também tem o poder de produzir no nosso coração fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que o buscam precisam reconhecer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Deus tem uma recompensa para quem tem fé. E a palavra de Deus está produzindo no coração de Pedro fé. Então no versículo 3, Jesus vai decidir entrar em um barco. E havia 2 barcos na praia. E Jesus escolhe o barco de Pedro. Porque Jesus tem um plano para ele.
Jesus tem um propósito para a vida daquele homem, mas Jesus tem um plano para a sua vida. Jesus tem um propósito para a sua vida. Hoje Jesus Cristo está na beira da tua praia, e hoje Ele vai entrar no teu barco em nome de Jesus, e Ele vai fazer a diferença na sua vida, como fez na vida do apóstolo Pedro. Porque assim como Pedro é um filho amado de Deus, você também é um filho e uma filha amada de Deus. Ele se preocupa com você, Ele ama você, Ele morreu por você, mas Ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, mas eis que estarei convosco todos os dias, até o final. O final de 2019 estamos no fim. Jesus está conosco. Depois da meia-noite, Jesus está conosco. Ele nunca vai te deixar. Então ele decide entrar no barco de Pedro e usa o barco de Pedro como um púlpito e a água como um veículo da sua voz, e ele prega às multidões. E Pedro está ouvindo. Mas uma hora Jesus diz assim para ele: Pedro, afasta-te da terra, vamos para as águas mais profundas. Então Pedro se afasta da terra e vai para as águas mais profundas. E aí Jesus vai dizer para ele: Pedro, lança as redes. E Pedro vai dizer para ele: Senhor, o Senhor entende de pregação, isso aqui eu estou adaptando, mas eu entendo de pesca. Nós trabalhamos a noite inteira, Senhor, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Irmãos, quando Jesus estava pregando a palavra, o coração de Pedro foi limpo. Quando Jesus está pregando a palavra, o coração de Pedro foi se enchendo de fé. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, o barco foi santificado pela presença de Jesus. E quando Jesus diz para Pedro: lança as redes, ele diz assim: sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar as redes. Pedro está prestes a viver um milagre de Deus naquela hora. Pedro poderia não ter lançado, mas ele decidiu obedecer a palavra de Deus. Amado irmão e irmã, nunca deixe de obedecer o que diz a Bíblia. Nunca deixe de fazer o que Jesus mandou, porque aquele que tem fé será recompensado. E aí Pedro joga as redes, e quando ele vai puxar aquelas redes, irmãos, ele não consegue tirar, ele precisa pedir ajuda para o barco que está ao lado. Tamanho é o milagre extraordinário de Jesus naquela pesca maravilhosa. Quando Deus abençoa uma família que decide obedecê-lo, a bênção é tão grande que ela é obrigada a compartilhar com a família que está do lado, porque não cabe tudo dentro de casa. Em 2020 vai ser assim na sua vida, em nome de Jesus. Vai ser assim na minha também, em nome de Jesus. Que nós possamos ter as redes cheias por causa da palavra de Jesus na nossa vida. Mas aí Pedro vai puxar aquilo tudo. E versículo 5, se você ler ali, você vai reparar. Ele diz assim: mestre, tendo trabalhado a noite inteira, nada pegamos. Mas no versículo 8 do capítulo 5 de Lucas, Jesus diz outra coisa. Ele diz assim: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Irmãos, enquanto Pedro estava ouvindo a palavra de Deus, enquanto Pedro estava ouvindo o ensinamento de Jesus, ele disse: mestre. Mas depois que Pedro vê o milagre de Jesus acontecendo, ele fala assim: Senhor. A distância entre mestre e Senhor é percorrida pelo milagre. Todos vocês que já foram alvos da graça e da misericórdia de Deus e dos milagres de Deus, não o chamam só mestre, mas o chamam Senhor. Jesus é Salvador, mas Jesus também é Senhor. E Pedro reconhece o senhorio de Cristo naquela hora. Irmãos, se reconhecermos o senhorio de Jesus na nossa vida,
que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisamos reconhecer que não existe outro caminho para Deus a não ser pelo seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Pedro reconhece que Jesus é Senhor. E ele diz: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Mas no final do texto, no versículo 10, Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, agora você não é mais pescador de peixes, agora eu vou fazer você um pescador de homens. E Pedro, deixando tudo, seguiu a Jesus. O que me faz lembrar Efésios 2, de 8 a 10, a palavra de Deus diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras de Deus, realizados em Cristo Jesus, para que andemos em toda a boa obra que Deus de antemão separou para que andássemos nelas. Deus separou boas obras para que andássemos nelas. Eu creio que em 2020 você vai andar em toda a boa obra que Deus separou para você andar nelas. Você vai andar no propósito para o qual você foi criado. E quem está andando no propósito de Deus não pode ser impedido. Quem está vivendo o propósito de Deus não é desencorajado. Quem está vivendo o propósito de Deus não desanima, não recua. Irmãos, deixa eu contar um segredo para você: crente não recua nem para pegar embalo. Posso ouvir um amém? Ele avança, porque a Bíblia diz que o Espírito que está em nós é um espírito de ousadia, de coragem, de poder. É o Espírito Santo que está em você. É Ele que vai te fazer avançar. É no poder dEle que você vai conquistar. É no poder dEle que você vai glorificar o nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém? Mas, irmãos, essa é a parte em que Jesus chama o apóstolo Pedro. Você lembra do dia que Jesus te chamou? Você lembra do dia em que Jesus salvou você? Lembra do dia da sua conversão? Aquele dia marcante, onde um homem falava palavrão, mas depois seu vocabulário muda porque Jesus entrou. Lembra daquele dia quando Jesus entrou? Seus pensamentos mudaram, a mentira saiu, o roubo saiu, a pornografia saiu, a maledicência saiu, a fofoca saiu, o orgulho, a soberba, a avareza, a arrogância foram embora. Porque quando Jesus entra, o pecado precisa sair. Lembra do dia que Jesus entrou na sua vida? Lembra o dia que você disse: sim, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador? Lembra do seu primeiro amor? Lembra como você era um crente fervoroso, dedicado, corajoso, ousado, e você falava de Jesus para todo mundo? Lembra disso? Eu, quando me converti, quase demiti o Espírito Santo, de tanto que eu queria falar. Aí as pessoas que eu falava me demitiram. E aí eu recontratei o Espírito Santo e falei: Senhor, me ajuda a ser um canal da Tua graça, a ter paciência com quem não pensa como eu, com quem não entende da mesma forma que eu entendo. Irmãos, vocês sabem, eu ia ser padre. Quase fui padre. Fiz o seminário, fiz 4 anos de teologia, fiz o noviciado, mas na faculdade de filosofia, porque padre faz filosofia, depois noviciado e depois teologia. Na faculdade de filosofia, eu encontrei a minha esposa, e ela me salvou do celibato. Louvado seja Deus por isso. Mas não foi isso. Deus tem um plano.
E a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, irmãos, nem todos pensam como nós, mas nós devemos amar a todos com o amor de Jesus. Que Deus coloque nos seus lábios uma palavra de amor, de sabedoria, uma palavra de fé. Que Deus coloque nos seus lábios uma palavra de esperança, que conforta, que consola, que edifica, que traz paz, que traz unidade, que traz esperança. Que o Espírito Santo unja os seus lábios e que você possa refletir a imagem de Jesus, onde você estiver. E que um dia você possa dizer, como disse Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas, irmãos, o outro texto nos ensina algo muito precioso. É o texto que li de João 21. E ali nós percebemos que Pedro diz assim, João 21, versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram os outros apóstolos, também nós vamos contigo. Foram e subiram no barco. Irmãos, prestem bem muita atenção nisso. Nós vimos Pedro no primeiro amor. Nós vimos Pedro quando Jesus encontrou com ele, quando Jesus o chamou, quando Jesus o tirou do mundo e o trouxe para o Pai, quando Jesus estabeleceu na vida de Pedro o seu plano, o seu propósito. Mas agora em João 21, Pedro está desistindo de tudo. Você já passou por um período assim na sua vida? Que você chegou a pensar que Deus se enganou com você? Que você chegou a pensar que os planos de Deus para a sua vida não poderiam se cumprir? Você já passou por isso na sua vida, de dizer, meu Deus, o que é que aconteceu comigo? E por que é que eu não consigo mais viver o que Deus diz que eu posso viver? Pedro começa a viver isso aqui. E ele diz assim, eu vou pescar. Mas nós vimos em Lucas 5, que Jesus disse, você não é mais pescador de peixes. Agora, Pedro, você é um pescador de homens. O que aconteceu no meio desses 3 anos, que aquele homem que disse, Senhor, afasta-te de mim, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, e reconhece o senhorio de Jesus, o poder de Deus, vê os milagres de Deus. O que aconteceu com este homem que andou sobre as águas? O que aconteceu com este homem que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus disse, não foi nem carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou isso. O que aconteceu com este homem que era cheio do Espírito Santo e que agora está dizendo, eu vou pescar? O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu está em Lucas 22, de 54 a 61, que diz assim, então, prendendo Jesus, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. E havendo acendido o fogo no meio do pátio, estavam todos sentados, e assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, havendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. E pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase 1 hora, o outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E Lucas 22, 62 diz, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmãos, é aqui que a vida de muitas pessoas paralisam. É num momento de dor. Quando decepcionamos alguém, quando decepcionamos Deus. Pedro nega Jesus 3 vezes. E ele chora amargamente.
pelo que você já chorou amargamente. Eu peço que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração agora e veja se há em você feridas, mágoas, situações não resolvidas, dores, abandono, rejeição, violência, abusos, situações que marcaram você, como essa situação marcou o apóstolo Pedro. E ele chorou amargamente. A Bíblia diz que os olhos dele e de Jesus se cruzaram. E quando os olhos dele e de Jesus se cruzaram, irmãos, não pensem que Jesus olhou para ele bravo. Não pensem que Jesus o fulminou com seus olhos. Com certeza Jesus olhou para ele com muito amor, com aquele olhar como quem diz: se eu pudesse, eu iria até aí, Pedro, e eu te confortaria, e eu te perdoaria, e eu te abraçaria, mas eu não posso. E isso fez Pedro sofrer ainda mais. E Pedro diz: eu vou pescar. Irmãos, existem situações nas nossas vidas que, se não forem tratadas, nos fazem voltar do lugar de onde Deus nos tirou. Sabe por que muitas pessoas andam em círculos? Porque estão feridas. Sabe por que muitas pessoas andam em círculos? Porque foram machucadas, injustiçadas, ou porque decepcionaram outras pessoas, ou porque ainda decepcionaram Deus. E a vida delas paralisa por causa da vergonha, por causa da dor. Não acontecerá nada em 2020 se você não se for hoje vulnerável e não abrir a sua vida diante de Jesus Cristo que está aqui neste lugar e dizer: Senhor, cura-me, sara-me, ajuda-me, liberta-me. Não haverá nada em 2020 para você e nem para mim, enquanto estivermos explicando, justificando, argumentando acerca das nossas mazelas, acerca das coisas que aconteceram na nossa vida. Pecado precisa ser perdoado, injustiça precisa ser purificada. Não adianta explicar o que aconteceu, é necessário ir até a cruz de Cristo e dizer: Senhor, lava-me com o teu sangue, purifica-me dessa dor. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas também está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Ele está aqui, Jesus está aqui. Você tem uma história, e Jesus tem o poder de transformar a sua história, como transformou a história de Pedro. E aí, irmãos, Jesus, aí chegar na beira daquela praia, de novo, olha o cenário, Lucas capítulo 5, Jesus está chegando na beira da praia. João capítulo 21, é a mesma praia, é o mesmo mar, é o mesmo barco, talvez a rede fosse emprestada, mas é tudo a mesma coisa. E Pedro vai pescar de novo, e também de novo ele não pega nada. Tudo se repete, e o Filho de Deus está na beira daquela praia, e Jesus Cristo é ressurreto aqui. E Jesus sabe que todos os seus discípulos o abandonaram, exceto João. E Jesus sabe que eles foram covardes, traidores, e Pedro ainda negou. Jesus sabe de tudo isso, mas quando Jesus chega na beira dessa praia, irmãos, é muito lindo, o versículo 15, o versículo 5 do capítulo 21, disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Jesus foi negado, Jesus foi traído, Jesus foi abandonado. Jesus poderia chegar na beira daquela praia e dizer: traidores, covardes, hipócritas, mentirosos, falsos. Mas Jesus chega na beira daquela praia ressurreto e diz: filhos, filhos, filhos. Tem uma tonelada de graça aqui, irmãos. Jesus sempre vai chamar você de filho, de filha. O que Jesus está dizendo: a minha graça é maior que o teu pecado,
A minha graça é poderosa para te restaurar. A minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza, quando você admite que é fraco, quando você admite que é pecador, quando você admite que é pó, quando você não admite que é nada, e você diz: Senhor, Tu és tudo na minha vida, e eu creio que tudo o Senhor pode. Como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará em meu favor. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Do que você tem fome? Do que você tem sede? Jesus pode matar a tua sede. Jesus pode matar a tua fome. Jesus pode restabelecer o propósito dele na sua vida, como está fazendo com Pedro. Então Jesus se dirige a Pedro e pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? E ele diz assim: eu amo o Senhor. Ele diz: Pedro, você me ama? Eu amo o Senhor. Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. Quando Jesus pergunta as 3 vezes, Jesus está tirando Pedro daquele lugar e levando Pedro de volta àquele lugar onde ele havia negado Jesus. Você precisa entender uma coisa: não adianta você voltar ao seu passado sozinho. Você precisa voltar ao seu passado com Jesus. Quando Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, Pedro lembra. Jesus está voltando com ele, e Jesus está fazendo ele dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo. A cada vez que ele negou, ele disse: eu amo você. Irmãos, nós não trabalhamos com regressão, nós trabalhamos com enfrentamento. Enfrentar é trazer para frente. Você precisa trazer o seu passado hoje para a sua frente. Porque passado mal resolvido não é passado, passado mal resolvido é presente. Convive com a gente. O passado só é resolvido na cruz. O passado só é passado quando foi resolvido. Senão ele fica orbitando a nossa vida, tirando a nossa paz, roubando os nossos pensamentos, tirando a nossa alegria, tirando o nosso foco. Jesus veio para te dar força para enfrentar o seu passado, trazê-lo à frente e levá-lo à cruz. Somente assim somos restaurados. Foi assim que Pedro foi restaurado. Mas, irmãos, o texto continua. E ele pergunta para Pedro 3 vezes. E a Bíblia diz que Pedro ficou triste. Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito 3ª vez: amas-me? Pedro já estava triste, irmãos, porque havia negado Jesus. Mas agora Jesus aparece para Pedro, e Pedro fica ainda mais triste. Como é que você entende um negócio desse? Pedro estava triste. Jesus aparece para Pedro, e Pedro fica mais triste. Como entender isso? A resposta é o apóstolo Paulo que dá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, de 8 a 10. Vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês: que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. A tristeza que Jesus provocou em Pedro é a tristeza que levou Pedro ao arrependimento. Irmãos, como desejamos começar 2020?
Como você deseja começar 2020? Eu desejo começar 2020 com os meus pecados perdoados. Eu desejo começar 2020 com as minhas feridas saradas. Eu desejo começar 2020 com o meu passado resolvido na cruz. Eu desejo começar 2020 encontrando Jesus na praia da minha vida e ouvindo Ele dizer: filho, filho, filha, tendes alguma coisa de comer? Se não nos encontrarmos com Ele em 2019, como estaremos com Ele em 2020? Se não deixarmos Ele purificar os nossos pecados, sarar as nossas feridas, nos livrar das nossas dores, alinhar a nossa vida, restabelecer o propósito dEle na nossa vida agora, como começaremos 2020? Essa palavra é para te dar alegria e encorajamento, porque é melhor ter uma tristeza que produz arrependimento e traz vida, do que uma tristeza segundo o mundo, que traz a morte. Muitos agora estão se alegrando, bebendo, estão se alegrando em festas, em comilanças, em muitas coisas. Mas a nossa alegria, ela está no Senhor. Você deixou a sua casa e veio até esse culto essa noite, porque você disse para você mesmo: me importa adorar o Senhor, o meu Deus, e me importa alinhar a minha vida com Ele. Por isso, irmãos, quero fazer um apelo e depois uma oração. E o apelo que faço a você é que você apele a Cristo e deixe o seu lugar e venha à frente dizer: Senhor, cura-me do que eu preciso ser curado, perdoa os meus pecados, restaura a minha vida. Deixe o seu lugar agora e venha confessar pecados, dizer a Deus das suas dores, dizer a Deus das mágoas, das perdas, das decepções, das injustiças. Talvez você esteja se sentindo mal, suas redes estão vazias, seu barco está vazio, o sentimento toma conta do seu coração, e às vezes você pensa: Deus está comigo? E eu quero dizer essa noite para você: sim, Deus está com você. Mas algumas situações difíceis na nossa vida é porque Ele quer alinhar o coração dEle com o nosso. Como está a sua família? Como está o seu casamento? Como está a sua casa? Pense nisso. Como estão os seus filhos? Como estão os seus netos? Ore a Deus e comece a confessar seus pecados, porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Comece agora a perdoar as pessoas que te machucaram, pessoas que te feriram. Lembre-se dos seus pais. Se há alguma coisa para ser perdoada, se há alguma coisa para ser dita, venha e diga no altar. A Bíblia diz no Salmo 32, Davi diz que enquanto ele não confessou o seu pecado, os seus ossos estavam sendo consumidos, ele estava sendo esmagado. Mas quando ele confessou o seu pecado, a alegria voltou, a paz voltou. Fale com Deus. Eu quero fazer ainda um segundo apelo. E o meu segundo apelo, para você que está aí ainda sentado, queria que você fechasse seus olhos. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe qual o propósito para o qual Deus te criou?
Você sabe? Porque você foi criado com um propósito. A Bíblia diz isso em Efésios 2:10. Deus separou boas obras para você andar nelas. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a sua vida. Você está vivendo esse plano? Se você não tem clareza do propósito de Deus para a sua vida, deixe o seu lugar, venha até aqui à frente. Eu quero orar por você, para que Deus te dê clareza do propósito. Porque, irmãos, nenhum de nós está passeando nessa terra. Deus nos criou com um propósito. Assim como Ele criou Pedro com um propósito, Paulo com um propósito, Marcos, Mateus, João, Lucas com um propósito. Assim como Ele criou Barnabé com um propósito. Assim como Ele criou Estevão com um propósito. Assim Deus também criou você com um propósito. Se você não tem clareza desse propósito, deixe seu lugar. Deixe e já venha orando, dizendo: Senhor, mostra e revela. Senhor, revela para mim o teu plano, o teu propósito para a minha vida. Porque um ano está para começar, e eu não quero fazer qualquer coisa, eu quero fazer aquilo que exalta, aquilo que glorifica, aquilo que honra o teu santo nome. Pai querido, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Eu coloco a minha, Senhor, e peço perdão pelos meus pecados. Senhor, eu reconheço que sou pecador, preciso da tua graça. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Irmãos, ouçam. A palavra de Deus diz no Salmo 51: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejavas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer, em nome de Jesus. Amém. Pode colocar aquela oração para mim? Irmão, você pode levantar se você quiser. Nós vamos orar agora, encerrando. Mas eu quero que você saiba que o que você está fazendo é muito importante. Porque quando você decide vir ao altar e dizer para Deus: Senhor, sou pecador, você está sendo sincero com Deus. Somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Mas também a palavra diz que pelo sangue de Jesus nós somos santos. Por isso, quando você confessa tudo aquilo que estava te acusando, te incomodando, foi para a cruz. Satanás não pode mais te acusar daquilo que você confessou. Isso fica aqui, não vai para frente, fica no altar, fica na cruz. Quanto ao propósito, estou certo que Deus há de revelar a cada um de nós o seu santo propósito, o seu santo plano para as nossas vidas. Amém, irmãos? Agora, irmãos, que já confessamos os pecados, que Deus já apagou as nossas transgressões, que Deus está revelando o propósito, é hora de desmanchar a cara de tristeza.
E agora é hora de se encher de alegria, porque nós vamos orar, e nós vamos profetizar sobre nossa vida a palavra de Deus, mas não só sobre a nossa vida, mas também sobre a nossa família, e também sobre a igreja. E eu gostaria que você orasse comigo, profetizando sobre 2020, mas começando sobre nós. Oremos: repousa sobre mim o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito Santo está sobre mim, Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano de 2020 como o ano da bênção, da graça, da conquista, da vitória, dos sonhos realizados, da paz e dos recomeços. As coisas que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram e não subiu ao meu coração, são as que Deus preparou para mim. Ele me dará muito além do que estou pedindo e do que estou pensando. Profetizando sobre a família. Você está perto da sua família? Se você não está, junte-se à sua família agora. Junte-se à sua família. Fique perto da sua família. E se o pai da família está aqui, o líder da família está aqui, então é este pai que irá abençoar os seus filhos, a sua linhagem, a sua descendência. Por isso, agora é o pai, ou o tutor, ou o responsável pela casa que vai abençoar. E esses devem repetir acerca da sua família, dizendo: o Senhor ordena acerca da minha família glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Agora o pai, olhando para a sua família, dirá: a minha família, em 2020, edificará os lugares antigamente assolados e restaurará os anteriormente destruídos. O Senhor Jesus visita a minha família, e agora as dores, as feridas, as mágoas, as perdas, as decepções, as rejeições, os abandonos são vencidos pelo Deus da paz, que venceu por mim na cruz. Profetizo em nome de Jesus: paz, amor, alegria, fé, esperança, graça, misericórdia, compaixão, coragem, justiça, ousadia, e que o poder de Deus se manifeste na minha casa. E agora sobre a minha linhagem, agora os líderes da casa, o pai, a mãe, o tutor, o líder, olhando para os seus, e não para a tela, mas para os seus, nos olhos deles, diga assim: a minha linhagem será chamada de sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Em lugar de vergonha, terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na sua parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. A minha linhagem será conhecida entre os gentios
e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor, cheia do Espírito Santo. A minha linhagem será como eu sou. Por isso, não se acovardará, não se intimidará, jamais recuará. Eu profetizo que avançarão no poder do Espírito Santo, cheios de coragem, ousadia. Nenhum inimigo poderá resisti-los, pois o guarda de Israel irá à sua frente. Olhe para a sua família, diga assim: é desse jeito que vai acontecer, em nome de Jesus. Agora oremos sobre a igreja. Diga: a família Shalom está assentada nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Nós, como igreja, soltaremos as ligaduras da impiedade, desfaremos as ataduras do jugo, libertaremos os oprimidos e despedaçaremos todo jugo, repartiremos o nosso pão com o faminto e recolheremos em casa os pobres abandonados, e todos saberão que Jesus Cristo é o Senhor dessa família, pois as bênçãos, os sinais, as maravilhas nos seguirão. A luz desta igreja romperá como a alva, e a cura apressadamente brotará, e a justiça irá adiante de nós, e a glória do Senhor será a nossa retaguarda. Quando esta igreja clamar, o Senhor responderá. Quando gritarmos, Ele dirá: eis-me aqui. Senhor, nós, família Shalom, abrimos a nossa alma ao faminto e decidimos fartar a alma aflita, e sabemos que por isso a nossa luz nascerá nas trevas, e a nossa escuridão será como o meio-dia. O Senhor nos guiará continuamente e nos fartará em lugares áridos, e fortificará os nossos ossos, e seremos como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Esta igreja está sobre a rocha, ela tem um escudo, uma torre forte, um libertador, um pastor, um amigo, um pai, que não deixa, não abandona, mas Ele está aqui, agora mesmo. Ele fará que 2020 seja um ano inesquecível em nossas vidas. Será assim em 2020, em nome de Jesus. Amém. Amém. Será assim em nome de Jesus. Será assim em nome de Jesus.